E aí, pessoal, boa tarde. Estamos juntos hoje para a nossa última live dessa semana. É a nossa semana aí para evento de imersão Construindo Gestores. Muito bom estar com vocês em mais um dia para a gente passar mais um conteúdo, mais umas dicas, mais informações. Boa tarde para todo mundo que está chegando. Prazer estar com vocês. Para quem está me mandando mensagem perguntando se essas lives vão ficar gravadas, como é que vai ser para disponibilizar, eu vou depois montar um link com todas essas aulas que a gente teve aqui, essas lives, e aí eu compartilho com vocês depois um link com essas 4 aulas que a gente teve aqui, né? Eu falo aula porque o pessoal falou assim, caramba, Fernanda, em tão pouco tempo eu aprendi tanta coisa que eu não tinha parado para pensar. E então, aulas, informações para vocês. Então é um prazer estar aqui de volta. Boa tarde para quem tá dando boa tarde, para quem tá chegando. Falem de onde vocês são. Gosto de saber até onde nós estamos chegando com esse Instagram, com essas informações que a gente tem passado aqui. E vocês têm percebido que eu tenho mostrado para vocês um outro olhar sobre a gestão financeira, sobre a gestão da fazenda. Não adianta a gente, às vezes, ter muita teoria ou muito conhecimento lendo, né, vendo informações, não saber aplicar. Então eu gosto muito de mostrar para vocês como é no dia a dia, né, como que funciona a nossa visão de gerenciamento. E mostrar para vocês que ela é acessível a todo mundo que entende que precisa gerenciar. Tanto o seu negócio, quanto outras propriedades, quanto o seu tempo. Porque o gerenciamento, ele não é passado da forma correta dentro dos cursos. E eu digo isso porque eu tive esses cursos, né? Fiz faculdade, tive todo esse conhecimento e eu dou aula de administração. Então eu sei que não dá tempo da gente passar toda a parte prática ou as aplicações, já que a gente é regido por uma ementa que precisa ser cumprida e a gente não tem tempo hábil muitas das vezes. Mesmo que a gente dê exemplos, mesmo que a gente converse ali em sala de aula muita coisa, não dá tempo de abordar tudo. Porque a gestão, ela é uma coisa diária. A gestão é uma coisa que precisa ser feita todos os dias. Então não tem como a gente, infelizmente, não tem essa aula todos os dias, né? A gente não trabalha com gerenciamento todos os dias. Mas, mesmo assim, estou aqui pra gente poder dar esse pontapé e na semana que vem, na imersão Construindo Gestores, vocês vão ver outras dicas aplicáveis que eu vou passar pra vocês. Informações que vocês vão falar assim, caramba, eu posso fazer tudo isso? Eu consigo ter todo esse conhecimento? Eu consigo fazer tudo isso? Então o gerenciamento realmente não é difícil. O gerenciamento pode ser feito por várias pessoas, inclusive por vocês que estão assistindo. Gente, pessoal, tá longe de assistir essa live, hein? Cianorte, Santiago do Norte. Olha que legal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês sempre. E hoje, né, eu tô aqui dando uma enroladinha pro pessoal entrar. Vamos falar sobre as habilidades do gestor. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Habilidades são características que a gente constrói. Um gestor, ele é construído diariamente. Ninguém nasceu para ser gestor. Ninguém nasceu para ser líder. Ninguém nasceu para trabalhar com organização. Todo mundo se constrói. Todo mundo vai estudando e analisando como ser o melhor no que precisa. Então, quando eu escuto muita gente falar assim, poxa, eu não tenho aptidão para ser gestor, eu não tenho perfil para gerenciar. Por que você não tem isso? Porque você não está buscando as habilidades para gerenciar. Porque todo mundo deve ser gestor. Gestor do seu tempo, gestor do seu dinheiro, gestor da sua família, gestor dos seus recursos, gestor dos seus investimentos. Então, por que não ser gestor também dentro de uma atividade? Por que não ser gestor o tempo inteiro? Então, ninguém nasce gestor, gente. Ninguém nasce com as características que vão fazer com que você seja o gestor de uma propriedade, o gestor da sua vida. Você vai construindo isso. Então, é isso que eu quero falar com vocês. As habilidades para ser gestor dependem de vocês.
dependem do entendimento e do conhecimento de vocês para que possam ser aplicados. Só que tudo na nossa vida só faz sentido quando a gente entende por que precisa disso. Então, para eu trabalhar com gerenciamento, eu tenho que aprender sobre o gerenciamento. Eu tenho que aprender o que eu preciso de habilidades para gerenciar. Eu não nasci como gestora de fazendas. Eu não nasci como consultora. Então, todo mundo tem a capacidade de ser um administrador. Todo mundo tem a capacidade de gerenciar qualquer negócio, desde que entenda que precisa construir esse perfil, construir essas habilidades. Então, nós estamos falando, nós falamos nas lives aqui sobre essa construção, sobre esse entendimento, esse primeiro entendimento que eu falei lá terça-feira com vocês, que é vocês identificarem o que vocês têm de maior dificuldade para gerenciar. E aí eu venho já para a primeira habilidade que o gestor precisa ter, que é a sinceridade, que é realmente saber o que ele realmente já sabe e o que ele precisa entender. Eu achei muito legal essa semana um grupo de alunos lá na faculdade apresentou um trabalho para mim e quando fizeram uma pergunta para uma estudante que estava apresentando, ela falou assim, olha, eu não sei a resposta, mas eu vou procurar saber e depois eu te explico. Então, olha que interessante, né? Como a gente consegue já colocar isso até nos nossos alunos. E eu passo isso para vocês. Precisamos ser sinceros sobre o que nós sabemos, porque não é vergonha nenhuma você não ter todas as respostas. Acho que no momento em que a gente tem todas as respostas, acho que o sentido da vida até acaba. Porque se você sabe tudo, o que mais você tem que aprender nesse mundo? Então, a gente precisa ter sempre a sinceridade de a gente não saber tudo, mas correr atrás de entender, pelo menos sobre o nosso mundo. Pelo menos sobre com o que a gente trabalha, com que ferramentas a gente usa. Então, a sinceridade que o gestor precisa ter, e é uma habilidade que a gente precisa trabalhar, porque a gente tem vergonha de falar que a gente não sabe, é esse reconhecimento. Se eu tenho dúvida sobre uma análise financeira, se eu tenho dúvida sobre como funciona, por exemplo, um aleitamento de uma bezerra, se eu tenho dúvida sobre como escrever num quadro para as pessoas, eu vou trabalhar para sanar essa dúvida. Eu não vou começar a enrolar, falar um monte de coisa que vai me dar uma descredibilidade. Eu vou ser sincero o suficiente para falar com as pessoas que estão junto comigo, falar assim, gente, olha, eu vou estudar um pouco mais sobre isso, porque realmente eu não sei essa informação, mas na semana que vem eu me comprometo pra gente conversar sobre isso. Então a gente precisa ter essa sinceridade, a gente precisa saber até onde a gente sabe as coisas e o que a gente precisa saber. Um outro ponto, uma outra habilidade que a gente constrói, tá? A sinceridade sobre as nossas limitações também é construído. No momento em que a gente tem um autoconhecimento sobre as nossas características. Uma habilidade que a gente precisa ter é o entendimento sobre a nossa visão dentro da atividade. Um gestor com habilidade de visão do negócio, ele cresce absurdamente. E ele consegue fazer com que as pessoas à sua volta cresçam também. Só que essa visão sobre o negócio, e aí de novo eu falo sobre a visão estratégica que o gestor precisa ter, é uma habilidade que ele constrói. Ninguém nasce com essa visão estratégica, a gente constrói a visão estratégica. Como que eu construo essa visão estratégica? Primeiro, entendendo todos os benefícios que eu ter essa visão faz com que o meu dia a dia seja melhor. Falei aqui com vocês que a gente só muda algo, a gente só começa a transformar o nosso dia quando a gente entende por que precisa. Se eu simplesmente falar pra vocês assim, gente, tenham visão estratégica. Vocês vão falar assim, beleza, deve ser interessante ter.
Mas se eu explico para vocês as vantagens de se ter uma visão estratégica, vocês vão ter muito mais clareza para transformar a visão de vocês nessa visão. Então, o gestor precisa ter essa visão e precisa entender que ele constrói essa visão. Como que a gente monta? Como que a gente planeja essa visão estratégica, gente? Primeiro, quando eu sei o que eu faço dentro da atividade, quando eu sei quais são as atribuições diárias que o gestor tem, e aí a gente sai lá do operacional, lá do tático e vai para a parte de planejamento, de projeções, de avaliação orçamentária, de avaliação de cenários. No momento em que eu projeto uma coisa que eu vou fazer daqui a 2 meses, eu já tenho uma visão estratégica. É uma visão de curto prazo? Mas isso já é uma visão estratégica. No momento em que eu sei que em setembro eu vou começar a fazer o plantio de milho e eu tenho que preparar o solo, comprar as sementes, comprar os adubos, ver o maquinário, saber qual é a área que eu vou plantar, eu já fiz um planejamento. De médio prazo, tô pensando lá em setembro, eu tô em março, tem 6 meses de planejamento. Então, isso já é uma visão estratégica. Quando eu penso que daqui a 4 meses eu tenho que comprar ração novamente, eu já tô planejando uma compra. Então, a visão estratégica é eu pensar à frente do que eu tô fazendo hoje. É eu começar a planejar, trazer para hoje tudo que eu tenho que fazer num panorama maior. E eu já digo para vocês que essa visão estratégica, ela é muito interessante quando você consegue pensar um ano agrícola. Quando você consegue planejar pelo menos 12 meses das suas atividades. Essa é uma habilidade do gestor que é fantástica. É uma habilidade que a gente tem, que a gente constrói. Então a gente não herda, a gente constrói. Que é a gente sentar e conseguir fazer esse planejamento. Então essa visão estratégica, ela precisa ser construída. Eu não nasço com isso, gente. Eu quero muito falar sobre isso porque eu converso com tanta gente que muitas das vezes desanima de gerenciar uma propriedade porque fala que ele não nasceu para isso. E eu não me conformo com as pessoas que dizem isso. Eu não nasci para ser gestor, eu não nasci para gerenciar. Então a gente precisa construir o gerenciamento na nossa cabeça, no nosso dia a dia. E essa visão estratégica, a sinceridade do que a gente precisa saber, o que a gente não sabe e precisa, e a visão estratégica são as habilidades do gestor que fazem com que você entenda todas as suas outras dificuldades. Então, quando eu paro para pensar, quando eu paro para analisar a propriedade, eu já tenho uma visão estratégica. E aí eu começo a saber como que eu vou estar trabalhando e trabalhar com a minha equipe. E aí eu consigo entender o que a atividade tem, consigo ver o que a propriedade tem de perspectiva. E aí eu consigo passar segurança para a minha equipe. É uma outra habilidade do gestor. Saber passar segurança para a sua equipe. Porque uma equipe estabilizada, ela rende uma produção muito mais constante. E aí essa visão estratégica que você está tendo de planejar a sua atividade para um ano agrícola, para 2 anos, para 5 anos, ela acontece. Porque você passou uma segurança tão grande para a sua equipe que todo mundo está engajado para trabalhar com você. E aí você cria nas pessoas a identidade profissional que eles precisam. Que gera aquela motivação que a gente falou ontem. Que a motivação, ela tem que vir de cada um. Só que o gestor, ele é capaz de criar esse entusiasmo para que as pessoas possam se motivar. Então, quando eu tenho esse entendimento, quando eu construo esse entendimento, quando eu construo essas habilidades, eu consigo trabalhar com muito mais segurança e passar segurança para a minha equipe. Então, segurança é uma habilidade. Muita gente fala assim, Fernanda, eu tenho muito medo de falar em público. Eu tenho muito medo de lidar com o produtor. Ou então eu sou produtor, sou filha de produtor, por exemplo, eu tenho muito medo de lidar com o meu pai.
Poxa, eu podia estar trabalhando numa atividade, só que eu não consigo. Muitas das vezes esse não conseguir tá ligado a algo que você não está trabalhando em você. Não é porque você tem medo, ou não é porque você não sabe falar com as pessoas que você não pode fazer isso. Isso é algo construído. Quantos cursos a gente vê sobre oratória hoje em dia, quanto material a gente vê sobre isso, sobre falar em público. Então a gente precisa realmente trabalhar isso. E esse trabalho não é fácil. Esse trabalho leva tempo. E se fosse fácil, ninguém ia valorizar. Se fosse fácil eu construir uma visão estratégica, ninguém ia valorizar, porque todo mundo ia achar tão fácil que não ia perder um tempo investindo em você. Então a gente precisa compreender o que a gente precisa ter. A gente precisa estar verificando como a gente vai trabalhar. E sabe o que é difícil nessas habilidades? É que isso é individual. Cada pessoa, cada profissional precisa buscar as suas habilidades. Precisa saber o que precisa para ser melhor. Então olha como que isso é difícil. Olha como que isso precisa de muito entusiasmo seu, muito foco seu, para você melhorar essas habilidades. Então eu não estou mostrando um caminho fácil aqui, né? Eu estou mostrando para vocês realmente o que precisa ser feito. Essas habilidades precisam ser construídas. Então olha como que é um processo longo, mas é um processo possível. Porque a gente precisa fazer isso se quiser mudar a nossa vida. A gente precisa ter esse entendimento se quiser algo mais, se quiser ter melhor remuneração, se quiser ser melhor valorizado, se quiser fazer com que dentro de uma atividade ela realmente ande melhor, tenha aquele respiro dentro do mês. Se eu quiser pagar as contas da atividade, se eu quiser pensar em aumentar a atividade. Porque se tivesse bom, ou lucrativo, rentável, como está hoje, todas as atividades estavam excelentes. E o que a gente vê das propriedades de leite hoje? O que a gente verifica das propriedades hoje? As propriedades, a maioria quebrando, a maioria em prejuízo, a maioria sem conseguir pagar as contas. E aí o que todas as propriedades falam se a gente fizesse uma pesquisa? O que todas as propriedades falam? O que todo mundo na propriedade fala? Que é difícil pagar as contas, que é difícil organizar a atividade, que o funcionário não trabalha direito, que o leite não se paga, que os animais não são produtivos. Mas calma aí, e o gestor? Cadê o gestor? Cadê o perfil desse gestor? Cadê a habilidade desse gestor para organizar isso? Não tem, não existe. Na maior parte das fazendas não existe. Sabe por quê? Porque ou não se entende o que se faz dentro do gerenciamento, ou então a pessoa que deveria estar ali gerenciando não tem as habilidades para gerenciar. Ele começa muito bem empolgado, montando planilha, organizando, faz reunião, e aí ele vai vendo que não é tão fácil assim, ele vai percebendo que as coisas não estão dando certo, e ele, ao invés de continuar focado no que ele precisa, ele começa a esmorecer, começa a desanimar. Não faz mais reunião, só conversa com um funcionário e conversa com o outro, já não faz planejamento das atividades, deixa acontecendo cada dia. Ele já espera o que vai acontecer. E aí daqui a pouco esse gestor está absorvido pelo sistema. Aí o sistema está quebrado e essa fazenda não cresce mais. Então, gente, habilidade é algo que a gente precisa construir todo dia. É algo que a gente precisa trabalhar. Porque não é fácil gerenciar uma fazenda, não é fácil gerenciar a nossa vida. Só que é necessário. Se quisermos ter melhores resultados, se quisermos ter maior controle das atividades, se quisermos crescer na atividade, se quisermos crescer como pessoa, precisamos ter gerência.
Precisamos ter controle do nosso tempo, do nosso dia, da nossa vida. Precisamos ter habilidades para isso. Então, não é fácil mesmo. Deixa eu ver aqui vocês falando. Planejamento. O Laércio falou que é muito importante. Toda equipe sabe qual é o planejamento anual. Exatamente, entendimento. Ei, Mariana. A Clara falando, soa fácil. Eu já acho que não soa tão fácil falar, porque quando a gente tá falando aqui com vocês, eu tô pensando em tudo que eu já passei para chegar aqui, ou tudo que eu ainda estudo, tudo que eu me dedico. E eu vejo que não é fácil. E aí eu acho que fica muito até mais confuso simplesmente falar do que mostrar. Eu acho que quando a gente mostra o caminho, aí sim é fácil. Porque aí a gente tá, tipo assim, direcionando. Mas quando eu só falo pra vocês o que vocês precisam ter, as habilidades que precisam ter, eu acho que é mais difícil, sabe? Porque eu confundo vocês. Mas mesmo assim, a gente tem que começar por algum caminho. E na imersão, por exemplo, na semana que vem, eu vou falar muito mais detalhadamente cada etapa. Aqui eu tô falando uma coisa muito mais geral. E aí eu acho que começa aquela sementinha na cabeça de vocês. Tipo assim, caramba, a Fernanda essa semana inteira falou sobre planejamento estratégico, sobre visão estratégica, sobre habilidades, sobre eu sair do operacional e entender mais o planejamento estratégico da atividade. Ela tá falando que eu preciso ter ferramentas, que eu preciso ter uma estrutura melhor. Então eu tô plantando uma sementinha na cabeça de vocês. Na semana que vem eu consigo aí sim ajudar muito mais. Porque é uma semana inteira com muito mais tempo, muito mais aulas, distribuído em vários conteúdos que aí, depois, claro, você até me fala assim, não, Fernanda, agora ficou fácil. Na live ficou confuso, você ficou muita informação que eu quis descobrir. E aí na semana que vem eu acredito que eu vou conseguir dar um direcionamento muito maior para vocês. A Mariana falando que quase desmaiou apresentando o trabalho. É normal, né? Mariana é minha aluna. Tímida, mas consegue vencer e apresentar muito bem os trabalhos. Isso é muito bom. Precisa de uma live dessa todo dia. Que bom, Lércio. Fico muito feliz. Fico muito feliz, muito satisfeita com os feedbacks de vocês, gente, porque a ideia é realmente que a gente consiga crescer juntos. Porque do que adianta eu ser gestora de fazendas e não dar conta de gerenciar várias fazendas? E aí, se eu precisar de parcerias futuramente, ou se a gente precisar crescer futuramente, eu gerencio muito bem, mas outras pessoas não gerenciam muito bem. Então, precisamos crescer cada vez mais esse entendimento de gerenciamento. E por isso que eu quero que vocês realmente coloquem assim, escrevam onde vocês mais olham. As habilidades de um gestor são construídas. Então, eu tenho total capacidade para ser gestor. Porque a gente tem que sair desse mundo que muitas das vezes é construído pra gente, de que para ser gestor é algo extremamente difícil e é algo que só algumas pessoas seletas conseguem. Não é. Nós precisamos entender como construir esse caminho. E todo mundo precisa ser gestor. Todo mundo tem que ter esse entendimento sobre tudo o que faz ali dentro. Então essas habilidades, elas vão ser construídas quando vocês começarem a verificar o que vocês têm de maior necessidade. Então eu já disse para vocês que o gestor precisa passar segurança para a sua equipe, isso é uma habilidade. Passar confiança para a sua equipe. Um gestor precisa ter visão além do dia a dia. Ele precisa compreender tudo que vai ser feito durante pelo menos 12 meses agrícolas. Então eu estou em março. Eu vou sentar hoje na frente do meu caderno, na frente do meu computador e vou colocar março, todos os meses. Abril, maio, junho, julho até março do ano que vem. E eu vou olhar tudo que eu preciso fazer durante esses 12 meses. Eu tenho que fazer plantio, eu tenho que fazer cerca, eu tenho que comprar material agrícola, eu tenho que comprar produto do dia a dia, eu tenho que comprar ração. Que mês que eu tenho que comprar cada coisa? Quanto me custa isso cada mês? Qual é a quantidade que eu tenho que comprar? O que eu tenho que verificar antes dessa compra?
Então faz isso, gente. Monta esse ano agrícola de vocês. E aí vocês vão conseguir entender como que a atividade vai caminhar esse ano. E aí quem conseguir montar esse ano agrícola, projeta a sua receita também. Pega das receitas desses últimos 2, 3 meses, quanto vocês ganharam, projeta isso para o ano todo. Nessa margem. Poxa, não, esses meses aqui que eu tenho que fazer essas compras maiores, a minha margem fica apertado. Então, eu vou ter que planejar o que eu vou fazer para cobrir essas margens apertadas. Então, olha como que a gente monta um planejamento com uma visão estratégica de 12 meses. E eu resolvo vários problemas que eu iria deixar lá para frente, eu resolvo agora. Porque eu sei que lá em outubro eu vou fazer plantio. Eu sei que lá em janeiro eu vou colher o milho. Então, antes de chegar a isso, eu já vou me preparar. Então, essa visão estratégica é algo que você faz no momento em que você senta e projeta. Lembra que eu falei com vocês numa das lives para vocês poderem ver quais eram as dificuldades da fazenda? Começar por aí, quais são os pontos de maior dificuldade, circular as dificuldades que mais se relacionavam com outras dificuldades e criar as soluções para isso? Isso é visão estratégica. Precisa de ter estudado a vida inteira para fazer isso? Não. Eu preciso entender onde vai me levar essa informação. Então, essa habilidade gerencial, ela tem que começar por algum ponto. E começa por vocês entenderem todas as vantagens de se ter essa visão estratégica. Esse planejamento. Então, uma habilidade do gestor é saber planejar. É saber antecipar tudo que vai acontecer durante um ano inteiro. Durante 5 anos da atividade. Vamos supor que eu quero pegar um financiamento. Eu tenho que saber o quanto de retorno esse financiamento vai gerar. Se eu pegar esse financiamento hoje, eu consigo pagar esse financiamento? Em quanto tempo eu pago esse financiamento? É ponta do lápis. É planejar todo mês, é eu saber quanto que eu recebo. Qual é a minha média de receita? Qual é a minha média de custos? Então, esse financiamento eu vou pagar daqui a quanto tempo? Quais parcelas? Então, calma aí, deixa eu incluir esse financiamento nessas parcelas agora. Eu consigo pagar? É antecipar, gente. Não é esperar vir o financiamento, eu ver que eu não consigo pagar e virar uma bola de neve. Então, a habilidade do gestor de antecipar o planejamento é fantástica. Porque a gente dorme com a cabeça tranquila lá no travesseiro, porque eu sei que as contas se pagam. E se as contas não se pagarem, eu sei por que não estão se pagando e eu sei como eu vou começar a fazer se pagar. Então, ter essa visão de planejamento, essa habilidade de planejamento começa quando eu começo a realmente construir o meu mês. E aí o meu outro mês, o meu outro mês, o meu ano. Precisei de nascer sabendo isso? Não. Precisei sentar e olhar tudo que eu vou fazer durante 12 meses. Então, essa habilidade de planejar, ela é construída. Outra habilidade do gestor, sempre estar revisando todos os seus números. Porque a gente tem muita gente que tem lá muita informação. Tem caderninho, tem um software, tem planilha, tem muita coisa. Nossa, esse gestor é muito bom, esse gestor é organizado. Mas cadê a sua habilidade de revisar os seus dados? O gestor tem que estar sempre revisando isso. Olhando novamente o que foi feito no ano passado. Olhando o que aconteceu no mês passado e projetando isso e analisando para os próximos anos também. Então, além de eu planejar, é uma habilidade, trabalhar com planejamento, com projeção, eu preciso também trabalhar sempre com reavaliação dos dados. Com reavaliação das informações. Isso é uma habilidade, que eu não nasci com isso. Eu tive o entendimento que eu preciso. Um gestor que sempre consegue revisitar os seus dados tem habilidades fantásticas que ele multiplica ali com a sua equipe. Que ele vai ali, passando para várias outras pessoas, que é o olhar de sempre fazer alguma coisa e entendendo para onde vai. E entendendo por que essa atividade está sendo feita, por que esse detalhezinho está sendo feito. Então, olha que interessante. São ferramentas que a gente usa,
São habilidades construídas que ficam permanentes. A gente sempre trabalha com isso. Então, são informações, são características, são habilidades que o gestor tem que ter. Porque é uma coisa que a gente vai precisar se quiser crescer na atividade, se quiser melhorar a nossa atividade. Vou pegar o exemplo da Mariana aqui, que a Mariana está participando aqui. A Mariana falou que ela teve dificuldade para apresentar um trabalho. Então, vamos supor que você tenha essa dificuldade também de apresentar um trabalho. E aí você apresentou esse trabalho. Aí daqui a 4, 5 meses você tem que apresentar um outro trabalho. Aí você vai apresentar esse trabalho, você fala assim, nossa, eu vou ficar nervosa, eu vou congelar, eu vou passar mal. Mas tem que apresentar o trabalho, e apresentou. Por que você não foi melhor no segundo trabalho que você apresentou? Porque você não avaliou os pontos na primeira apresentação. Você não avaliou quais foram as suas dificuldades ali naquela apresentação. O que você viu ali que podia melhorar? O que momento você teve aquele pior cenário naquela apresentação? O que poderia ter sido feito para você melhorar essa apresentação sua? Se você tivesse revisitado essa situação que aconteceu, na sua outra apresentação de trabalho, teria sido muito melhor. Porque você teria se respaldado e aprendido com o que aconteceu. Aí, ó. E agora, na próxima apresentação, apresentar melhor. Isso acontece, gente, na fazenda também. Fiz um plantio agora, né? Peguei, fiz um plantio de milho e na hora de colher, plantei e colhi. Pronto. Vou analisar cada etapa, desde o plantio da preparação de solo, das compras de insumos, das compras de semente, até a colheita. E aí eu vou criar uma avaliação sobre o que aconteceu. Eu comprei na época certa? Eu consegui aproveitar os preços bons? Eu consegui guardar esse estoque? Quando eu plantei, demorou quanto tempo esse plantio? Quantas horas? Eu fiz a adubação correta? Deu muita invasora depois que eu plantei? A terra ficou boa? Quando eu colhi, deu tudo certinho? Como é que foram as chuvas? Choveu muito, choveu pouco, eu tive que atrasar o plantio, a colheita, eu tive que antecipar a colheita. O que aconteceu entre setembro e janeiro? E aí, para o próximo ano, agora eu estou em março, para esse ano agora, quando chegar lá em junho, eu tenho que revisitar esse plantio de setembro passado até janeiro desse ano, para eu estudar tudo que aconteceu ali, para eu poder sanar problemas que aconteceram, para não acontecer esse ano de novo. Essa é uma habilidade do gestor que antecipa os problemas. Porque eu consigo entender o que aconteceu nessa atividade passada para não acontecer de novo. Para eu fazer com que não aconteça de novo. Então, essa habilidade de antecipar problemas, de planejar e revisitar o seu projeto, poucas pessoas têm. A gente costuma dizer, né, o produtor mais ainda, que passa a chuva, entra a seca, aí ele vai lembrar da seca. Aí passou a seca, ele vai pensar que tá chovendo muito agora. Mas aí ano que vem tem seca de novo. Aí depois tem chuva de novo. Aí depois tem seca de novo. Gente, todo ano tem tudo de novo. Um ciclo agropecuário, ele acontece todo ano ciclicamente. O gestor que não tem a visão do entendimento sobre esses ciclos, está sempre fadado a repetir os mesmos erros. O gestor que tem a visão de antecipação e planejamento, está sempre olhando tudo o que aconteceu e calculando tudo para que não aconteça da mesma forma. É claro que eles vão falar assim, pô, Fernanda, mas você está falando de condições climáticas, você está falando de chuva, você está falando de falta de chuva. Sim, mas todo ano acontece. Então, como é que você vai antecipar esse problema de chuva para o ano que vem? Que mês que começa? Qual é o mês mais crítico? Qual que é o mês que você pode planejar? Qual que é o mês em que você tem mais chuva acontecendo? Dá para antecipar as estratégias. Onde que você vai colocar o seu gado no mês que tem mais chuva?
Onde que você vai deixar o seu gado quando não tem comida? Quando a gente está na seca? O que vai ter que comida você vai ter antecipada para a época da seca? Como que é o teu manejo na época de chuvas? Então, outra habilidade, o gestor sabe identificar oportunidades. Então, identificar oportunidades é uma habilidade. E a gente só consegue isso quando a gente verifica tudo o que acontece. Então, além de eu antecipar, além de eu revisar o que acontece, eu conseguir trabalhar com oportunidades. Essa é uma habilidade muito boa também. É uma coisa fantástica, que isso me gera maior segurança, maior confiança, e como eu já disse, a gente mostra isso para nossa equipe também. Então percebe, gente, que são várias coisas, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de várias habilidades. Várias coisas que melhoram a nossa vida e melhoram o nosso dia a dia. Mas é claro que falar e vocês não praticarem, isso não dá certo. Então, eu quero que vocês pensem para hoje, para o final de semana, como que vocês podem começar, por exemplo, a trabalhar com antecipação na atividade. Um gestor que trabalha com antecipação de sistemas, né, do que pode acontecer, já tem essa habilidade de trabalhar oportunidades e verificar a atividade. Então, peguem do que vocês têm hoje, de como vocês trabalham hoje. Como que vai estar os próximos meses? O que eu tenho que planejar dos próximos meses e como que eu posso, então, acompanhar isso? Como que eu posso entender essas informações para antecipar? Como que eu posso planejar melhor cada atividade? Então, tentem fazer essa tarefa de casa. Tentem montar esse planejamento. Tentem verificar, pelo menos em 12 meses, o que vai acontecer na propriedade que vocês estão trabalhando. O que vai acontecer na vida de vocês. Em 12 meses, pelo menos. Essa já é uma habilidade que poucas pessoas têm. De saber planejar e antecipar o que precisa ser feito. E o gestor precisa ter essa visão, ter essa habilidade. Então, para encerrar, façam essa tarefinha aí para o final de semana, né? Parem, pensem, poxa, calma aí, eu tô aqui hoje, nessa atividade, nessa fazenda, eu tô aqui nessa situação. Daqui a 12 meses, como é que vai estar isso aqui? O que eu vou precisar fazer nesses 12 meses? O que eu tenho que comprar, que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer nesses 12 meses? O que eu posso antecipar? O que eu posso jogar mais pra frente? Quanto vai me custar? O que eu vou ter de valor nisso aqui? E aí vocês vão começar a ter a avaliação também das oportunidades. Então vocês vão juntar aí 3 habilidades que eu comentei aqui com vocês. Mas apliquem. Apliquem, usem isso. Trabalhem a habilidade, porque eu já falei, vou falar de novo, a habilidade não é algo que você nasceu. É algo que você constrói. É algo que você cria, que você produz dentro de você. E isso é diário. Isso é um exercício de todo dia. No momento que a gente tem o entendimento de por que a gente faz. Então comecem por essa pequena construção de habilidade aí. De ter a habilidade de planejar as atividades. Então comecem planejando pelo menos 12 meses de vocês. Sobre tudo que vai acontecer nesses próximos 12 meses. Na atividade, na vida, onde vocês acharem que vocês conseguem fazer esse planejamento. E vocês vão ter ideia de quanta coisa vocês vão conseguir puxar para melhorar a atividade de vocês. Para transformar a realidade de vocês. Porque vocês vão ver o que vocês já têm, o que não tem, o que vocês não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Vocês vão ver o que vocês precisam estar melhorando, estruturando melhor. Aí vão começar a ver que a equipe não tá boa, que tem que melhorar alguma coisa, que o lugar que você guarda o material não tá bom, que o lugar que você compra as coisas, você podia comprar por um preço melhor. Então vocês vão gerar uma mescla de tanta informação e vão parar para pensar essas informações. E aí, sem perceber, vocês estão gerenciando um segmento, gerenciando uma atividade.
E aí vão falar assim, realmente, eu não precisava ter nascido gestor. Eu precisava realmente parar para fazer isso aqui. Então, gente, fica aqui essa tarefinha para vocês fazerem. Na semana que vem, a gente vai se encontrar, tem as imersões, que as aulas vão ser liberadas para vocês. Na segunda, quarta, sexta, no domingo, a gente tem aula ao vivo. E terça e quinta, a gente está junto para aplicações. Então, é a semana inteira de atividades mesmo, de programação da imersão Construindo Gestores. E aí, nós vamos voltar nesse assunto também, porque eles vão ter uma outra informação. E aí, a gente vai voltar a conversar. Eles vão falar assim, caramba, faz muito sentido para mim. Realmente, esse entendimento agora eu consigo trabalhar. E agora eu vou buscar ter essa habilidade. Não porque você tá falando, não porque alguém me disse, porque eu entendo que eu consigo e agora eu sei como buscar essas informações. Tá, gente? Então é isso. Obrigada, Lars, falando que em poucos dias já percebi isso também. Muita informação construtiva. Muito obrigada, gente. Obrigada por terem ficado aqui, pelas lives. Eu vou liberar para vocês depois todas essas lives, sempre com alguma aplicação. Apliquem isso. Se fizer sentido para vocês, aplique essas atividades que eu passei para vocês e pensem que se eu quero gerenciar uma atividade, eu preciso mudar o que eu faço até hoje. Porque se tudo que eu fiz até hoje tá bom, então beleza. Mas se tudo que eu fiz até hoje não tá bom, é porque eu preciso mudar. E precisamos mudar por onde? Por aqui, ó, nós. Se a gente não muda, ninguém muda. Um sistema não muda, uma fazenda não muda. Então vamos construir cada vez mais a nossa percepção de gerenciar, criar o nosso modo de gerenciar para que a gente possa estar gerenciando. Então essas habilidades, esse conhecimento, precisa que vocês deem o primeiro passo. Porque o que eu estou falando com vocês aqui pode entrar no ouvido de vocês e sair, ou pode fazer sentido e vocês realmente trabalharem. Então, se não tá bom a vida de vocês, o que vocês fazem do jeito que tá, então é porque precisa mudar. Precisa ter esse start. Então, eu fico muito feliz que tenha começado aqui e que não acabe aqui. Que vocês realmente pratiquem e que vocês realmente levem isso pro dia a dia de vocês. Que seja constante. Sabendo que não é fácil, sabendo que vai precisar de esforço de vocês e muitas das vezes sair da zona de conforto, que ninguém gosta, porque é um momento estressante da nossa vida. Mas que a gente entende que precisa, se a gente quiser melhorar realmente a nossa atividade, o nosso dia a dia, tudo à nossa volta começa por nós. Individualmente, tendo essa maturidade e essa percepção sobre como a gente é. Gente, então, obrigado, Carlos. Saudade de vocês também, das nossas aulas. Que bom que você pôde assistir aqui, você tem a vida super atarefada também, né? Já tá aí, já é um excelente profissional, já encaro aí um parceiro de vida aí, um médico veterinário excelente. Então, gente, obrigado por terem assistido, parabéns a vocês por terem ficado aqui comigo, tirado esse tempo de vocês, de um horário de almoço, de algum descanso que vocês poderiam ter para estar aqui, tá? Semana que vem espero todos vocês na imersão Construindo Gestores. Quem não fez a inscrição, o link tá aqui na bio, vai entrar, vai se cadastrar, vai ter acesso a todas as informações. Tem o grupo do WhatsApp onde eu vou passar tudo também para vocês de cada dia da atividade, para vocês poderem se planejar para estarem juntos comigo. A gente sabe que a gente tem milhões de tarefas todos os dias, mas precisamos ter um tempinho para a gente poder crescer um pouquinho mais a cada dia também. E na imersão Construindo Gestor eu tenho certeza que eu vou conseguir passar isso para vocês lá também, tá bom, gente? Então, uma boa tarde, uma boa sexta-feira para vocês. A gente vai se falando aqui pelo Instagram, vai conversando. E é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.